Bom, eu trouxe um monte de cola aqui, então deixa eu me arrumar aqui e chegar mais perto. Dá um jeito, né? Isso é o quê? Porque senão a Bíblia vai ficar virando aqui, ó. Bom, chega. Não, acho que tá bom. Bom que eu trouxe a família, né? E a gente já combinou que depois que a gente sair daqui, a gente vai pra algum lugar comer pizza, fazer alguma coisa. E quem, nas pausas, né, enquanto eu estiver falando alguma coisa, se eles falarem amém, pago uma tubaína depois e tal. Se puxar palmas, eu pago uma Coca-Cola. Então, do jeito que a gente combinou, por favor. Beleza. Quem viesse de gravata ou de terno, ganhava sobremesa. Ninguém fala em língua. Aí você paga tudo, né? Aí nós vamos pro quê? Isso vale pra quem não é família. Bom, eu quero começar. Aleluia! Bom, muito bem. Eu quero começar lendo já a Bíblia e aí depois eu vou falar mais sobre mim, por aí vai. Então, quem trouxe Bíblia, quem pelo menos tem um celular, e no celular deve ter Bíblia, pelo menos, né? Aí, os caras não tem nem celular nem Bíblia. Também, né? Mas eu vou falar sobre uma história muito famosa. Até antes disso, eu queria entender melhor, na verdade, a audiência. Eu sou palestrante, na verdade, né? Eu não sou pregador, por enquanto. Mas eu sou palestrante e tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, conhecer a audiência, conhecer um pouco melhor para quem eu estou falando. E eu acho que é importante, porque eu vou falar, conhecer, por exemplo, saber se você é crente há um mês ou há 10 anos, beleza? Então todo mundo levanta a mão, porque se eu falo para fazer o contrário, levanta a mão, quem é que você quer? Aí ninguém levanta a mão, então todo mundo levanta a mão. Aí, beleza. Agora continua com a mão levantada, quem é crente há 2 anos. Ok, beleza. Raul não entendeu? Assim, é o contrário que tem que fazer? Não, eu vou aumentando. Há 5 anos, segue a vida. 5, um monte de gente já baixou, é isso? Há mais de 5 anos que você é cristão. Tentar ficar com a mão levantada. Isso, fica com a mão levantada. 10 anos. Vai doer. Não, beleza, suficiente. Então a maioria já é crente ou cristão ou já frequenta uma igreja há mais de 10 anos. 23, ok? Mais de 20 anos. Só os dinossauros. Bem, mais de 25? Legal, pô. É porque tem algumas coisas que eu vou falar e que vão fazer mais sentido para quem já é cristão, para quem já conhece a igreja, para quem sabe que na Assembleia de Deus normalmente o pastor vai de terno, porque ele sabe por quê, que tem um costume por trás disso, e não vê isso como uma pessoa que não tem a menor ideia de o que está acontecendo. Meu irmão levanta e começa a falar em línguas, what the hell, não pensa isso. Então, era essa mais ou menos a audiência que eu esperava mesmo. Eu vou ler a história de Nicodemos, e eu gosto muito de Nicodemos. Na verdade, eu gosto muito dessa história, porque por vários motivos. Mas, por exemplo, um deles, não sei se vocês já notaram, mas foi para Nicodemos que Jesus disse uma das frases mais bonitas ever. O plano de salvação resumido numa frase foi para Nicodemos que Jesus disse, que é o famoso João 3,16, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que blá blá blá, que blá blá blá. Foi para Nicodemos que Jesus disse isso. Isso é lindo. Eu me vejo muito em Nicodemos por várias vezes e eu gostaria de reler a história com vocês. Então, lembrando, está lá em 3,16, ok? Mas então é desde o primeiro versículo de João 3. João 3. Então, o primeiro versículo. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Vou esperar aí, que eu ouço Bíblias.
havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer aonde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí perguntou Nicodemos: como pode isso? Ele estava viajando, né? Ele não entendeu nada. Anyway, continuando, disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça. Amou tanto o mundo, né? Crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. E eu gostaria de fazer uma oração para a gente continuar. Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por ter como expressar, como repassar aquilo que o Senhor primeiro falou para mim. Que isso seja uma bênção de fato para todos que estão aqui, Senhor. Usa a mim, fala através de mim, e não para que eu fale, mas para que o Senhor faça algo no coração das pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Muito bem, eu já perguntei no tempo de igreja e tem uma coisa que eu gostaria de fazer, eu sempre quis fazer na verdade. Vira para o seu irmão, okay? O irmão que está do seu lado, legal, e fala assim: e aí? E aí? Firmeza? Firmeza? Beleza, é só isso, é porque eu sempre quis fazer isso. Beleza? Ok, continuando então. Eu vou começar. Bom, essa palestra ou palavra se chama Servindo com Excelência. E eu quero começar dando um testemunho, falando quem sou eu, o que é MVP, e depois a gente volta em relação à história de Nicodemos e trabalha um pouco em relação a isso, ao ser, ao servir, ou ser com excelência, ou servir com excelência. A gente trata melhor do que é o ser e depois o que é excelência, ou como servir com excelência. Bom, eu sou o Fabiano, casado com a Leda, que está ali atrás, e eu tenho 12 filhos, correto? O Felipe e mais alguns. Na verdade são, aqui eu não podia deixar de lembrar deles. São 11 crianças africanas que nós adotamos. Por enquanto são 11, né? E é bem legal, se vocês quiserem fazer isso também, fica a dica, custa de graça praticamente pra gente, o que é R$50 por mês. R$50 por mês você compra calçado, comida e paga escola para criança na África. Mais precisamente não é Uganda, né? Que é onde ela está. É Uganda, ok, Uganda. R$50 por mês você adota uma criança em Uganda através de uma missionária que está lá. Cara, isso é muito bom, tem sido uma bênção pra gente. Então, eu nem sempre fui crente.
como o Richard falou, né, antes de eu usar terno e gravata e tal, era terno, não era terno, né, mas eu não tinha, mas era uma gravata com camisa com 2 bolsos, com estampa e suspensório. Porque eu queria ir bonito na igreja, entendeu? Mas tava horroroso. Um dia o Richard falou, velho, você tá fazendo isso errado. Anyway, eu nem sempre fui cristão, então antes disso, mas provavelmente lá com uns 12, 13, 14 anos, eu era que meio vai, não vai, conhecia de igreja, mas até que finalmente eu fui para a Terceira Batista. E aí lá no seminário que o Richard comentou, ou na verdade num acampamento, né, que o Richard comentou, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E aí decidi de fato que eu tinha que mudar, e eu senti de Deus que naquele momento, para mudar, eu tinha que fazer várias coisas. Por exemplo, cortar o cabelo, deixar de ser meio malucão, tinha cabelo comprido pra caramba e tal. Não que ter o cabelo comprido pra caramba seja contra, mas naquele momento eu percebi de Deus que eu tinha que mudar de uma forma radical, inclusive para que as pessoas percebessem que havia uma mudança em mim. O cabelo foi uma dessas formas. E aí, eu sempre, depois de estar na igreja por muito tempo, hoje eu considero que, até escrevi para não esquecer, que eu provavelmente sou crente eu tenho 31 anos, vamos contar que eu me converti com 15 para ficar mais fácil. Quanto deu? 16, ok? Dá para ficar mais fácil. 16 anos, mas, quer dizer, então, religioso ou crente por provavelmente uns 16 anos, mas cristão que percebeu que eu precisava de um passo acima para ter um relacionamento de fato com Cristo e não com a religião, talvez 2 anos, no máximo. Então teve uma fase meio turbulenta, daqui a pouco eu falo sobre ela. E por que eu mudei, e por que hoje eu me considero cristão há pouco tempo. Em relação à minha vida profissional, eu sou MVP em SQL Server. SQL Server é um banco de dados da Microsoft. A Microsoft tem um monte de produto, igual Windows, igual Office, Word, né? Eles têm também um banco de dados, que é o SQL Server. Eu sou especialista nesse banco de dados e existe um título fora provas de certificação. Eu faço prova, passo no exame, ganho certificado de que você passou nesse exame. Tem um título que a Microsoft dá, que é esse título de MVP, que é o Most Valued Professional, que ela identifica pessoas na comunidade que trabalha com esse produto e que são influentes e que estão fazendo um bom trabalho e que estão ajudando a comunidade. Elas dão esse título. Então, não é uma provinha que fala, como que eu faço para ser MVP? Não faz. Quem faz é a Microsoft, tem que ver que você está fazendo isso bem feito e vai te dar o título. Cara, isso foi muito bom para mim. Mas teve uma história por trás da brincadeira. MVP é só uma observação. MVP talvez alguns conheçam, mas acho que o profissional, o melhor atleta nos Estados Unidos do ano, basquete, NBA, foi ótimo, né? Basquete, futebol americano, eles têm o MVP da temporada. Aí o MVP da temporada é o melhor atleta. Eu acho que foi por isso que a Microsoft usa essa mesma sigla para o MVP. Mas antes de eu chegar no MVP e hoje ter uma carreira profissional que considero muito boa, eu ralei um pouco. Ralei um pouco do tipo, por exemplo, eu não fiz faculdade, ok? Até hoje não consegui fazer faculdade. Não sei se já passou o tempo, talvez um dia eu faça, mas eu fiz um curso técnico em informática. Eu sempre quis trabalhar com informática porque meu irmão mais velho trabalha com informática, o mais velho do mais velho trabalha com informática, e eu cresci vendo eles mexerem em computador. Eu queria trabalhar com informática também. Mas não era muito simples. A gente não é rico, a gente não vem de uma família rica, e a gente tinha que ralar, e ralar coisas do tipo, eu precisava aprender informática. Como eu não podia pagar uma faculdade que era fora de cogitação, na verdade eu nem pensava nisso, tão distante da minha realidade, eu tinha que aprender a programar em computadores. E aí eu fiz um curso técnico de informática aqui no BZ. Mas é interessante que eu trabalhava de office boy, andava muito de bicicleta, muito de bicicleta. Eu ia trabalhar lá na Unimar, eu trabalhava para essas empresas que vendem produtos odontológicos, como a Odonto. Eu entregava nos dentistas de boy, de bicicleta.
Então eu morava aqui no Rara, pegava a bicicleta, ia lá para Unimar, aí pegava os produtos, saía distribuindo no mundo todo, literalmente mundo todo, CDHU, Santa Antonieta, aí voltava para Unimar, pegava mais coisas e seguia. Passava o dia andando de bicicleta, e aí voltava para casa e ia para o curso técnico, lógico, de bicicleta. Eu ganhava R$198 por mês e pagava R$179 de curso. Era tenso. Sobrava um pouquinho de vez em quando para comer um cachorro quente com a letra e tal. Lembro que era chato porque ela ganhava mais que eu. Uma vez eu vi o limite dela. Ela trabalhava no posto de saúde e ela ganhava 300 e poucos reais. Então, tipo, era muito mais. Foi me sentir mal. Mas foi bom, porque no outro dia eu fiz ela pagar o cachorro quente. Né? E eu, beleza, estudei. Eu sempre tive um sonho de conhecer Londres. Eu sou assim, apaixonado por Londres, pela Inglaterra no geral. E a Leda sabe disso, né? A gente conversava muito com ela. E eu comecei a trabalhar com o meu irmão na empresa dele, o Marcos. E aprendi muito lá e blá blá blá. A gente casou, eu trabalhava ainda lá nessa empresa, na Blink. Mas chegou uma hora que foi uma situação chata, horrível, estava muito chato, estava insuportável trabalhar com eles. E ele me mandou embora. Cara, eu ganhava tipo assim, sei lá, uns R$600, pai de família. A gente não tinha moto, nem carro, nada na época, andava só de bicicleta. E tipo assim, beleza, fui mandado embora e agora? Né? O que eu faço da vida? Tem sempre essa... Legal, eu tenho esposa para cuidar, para família, tem casa para pagar, e foi um baque muito grande. E eu percebo hoje, claro, eu percebo que Deus faz isso de propósito, porque na hora é muito difícil de ver que uma situação trágica é providência de Deus. É difícil, mas às vezes Deus pode fazer isso. Fez comigo por quê? Porque daí eu fui me mexer, vou mandar currículo, blá blá blá. E aí eu tinha, no final de mandar todos os currículos, eu tinha duas opções: ir para Tupã, trabalhar aqui em Tupã, numa empresa daqui, ou ir para São Paulo. E aí, tipo, ir para São Paulo era ir para São Paulo para ganhava 600, provavelmente uns 2.000, ok? Ou ir para Tupã, e aí quando eu mandei o currículo para Tupã, o cara falou, me manda sua pretensão salarial. Isso é péssimo, né, velho? Mandar currículo com pretensão salarial. E você põe quanto? Se eu colocasse 1.500, e os caras estivessem dispostos a pagar 2.000, eles iam pagar 1.500. Então é horrível colocar pretensão salarial. E aí eu mandei, tipo assim, Milão. E aí o cara, um amigo meu que trabalhava lá, que eu mandei, falou, você tá louco. Você tem que pedir umas 3 vezes mais. Jesus, então põe aí, mano. Segue a vida. E aí eles me contrataram, fui para decidir ir para Tupã, e foi uma bênção ir para Tupã. Não fui ganhando tudo que eu pedi, mas eu negociei do tipo, ok, eu vou te mostrar que eu sou bom, o cara, nisso que eu vou fazer, ok? Vou provar para vocês que realmente eu valho o que eu estou pedindo, e daqui a 3 meses a gente conversa de novo, e depois de 3 meses realmente me pagaram o que eu queria, blá blá blá. E ok, beleza, continuei com a minha carreira, saí dessa empresa de Tupã. Nessa empresa de Tupã, na verdade, eu comecei a entrar na comunidade. E aí falar sobre o produto, ensinar pessoas que estão com dificuldade, ajudar. Eu gosto de dar palestra, de falar sobre tecnologia, eu gosto de estar envolvido nesse meio para aprender também. E aí eu comecei a fazer isso e isso me deu um destaque muito grande, nacional e internacional. Eu comecei a escrever, não só em português, mas artigos em inglês também. E aí tem uma empresa espanhola até, chama SolidQ, que me chamou para trabalhar com eles. Na verdade eles queriam abrir a filial aqui no Brasil e chamaram eu e mais umas 3 pessoas. Foi muito bom porque coisas do tipo, eu fui dar uma palestra aqui na Univem e veio um profissional, que na verdade é o CIO global da SolidQ, veio aqui nessa palestra. E falei, eu tenho que surpreender esse cara, eu tenho que fazer uma palestra muito boa para que ele veja e quem sabe me convide para trabalhar com eles dele. E a gente estava conversando, eu e a Leda, a gente estava comendo alguma coisa, acho que no coffee break, e aí ela falou assim, amor, Deus colocou no meu coração que aquele cara
que Deus vai usar aquele cara para abençoar você. Depois eu percebi, comecei a trabalhar nessa empresa, mas eu percebi o que era isso que Deus tinha colocado no coração da Leila. 2 meses depois de começar a trabalhar, eles me chamaram para dar um treinamento em Londres. Eu sempre quis ir, lembra? Cara, foi muito legal. Foi muito legal. Então, comecei e fui para Londres, foi uma experiência bem legal. Saí dessa empresa, trabalhei numa outra empresa dando treinamento e hoje eu estou na Pitya, mas eu não posso deixar de falar quando eu estava em Tupã ainda. Eu fiquei, por exemplo, provavelmente 1 ano e alguns meses, uns 3 meses, provavelmente, trabalhando alocado em um projeto lá em São Paulo. Então, tipo, eu morava em Tupã, só que domingo à noite eu pegava o ônibus e sexta à noite eu pegava o ônibus de volta. Então eu morava em Tupã de sábado e domingo. Okay? E minha vida foi assim sempre mesmo, sempre desde quando eu comecei a trabalhar no primeiro emprego com informática. Então eu ficava pouco em casa. E isso era péssimo. E trabalhar nesses ambientes com pessoas que não creem em Deus, sendo cristão, ou com pessoas que fazem de tudo, literalmente de tudo, para passar a perna em você, ou para ganhar uma promoção, ou para mostrar que ele fez melhor do que você, ou para mostrar que era sua culpa e não culpa dele, é horrível. Então, eu lembro que eu fiquei no Banco Santander lá, a gente até chamava de Santander, porque era péssimo. Na primeira semana que eu cheguei lá, só para vocês sentirem o clima, na primeira semana morreu 3 pessoas. Como assim morreu? Morreu de infarto. Beleza? Bom o suficiente para mostrar como é que era a pressão de trabalhar num lugar desse? Morreu de infarto, cara. O cara não aguentou, infartou. No mesmo prédio onde eu estava. Então era tenso trabalhar lá. E aí hoje finalmente eu trabalho na Pitya, é uma empresa canadense, ainda com Solid Kill, e agora na Pitya também eu tive a oportunidade muito boa de fazer eventos fora do país. Fui trabalhar em projetos na Índia, que foi uma experiência bem legal. Dei palestras em Londres, em Portugal, lá no Canadá. Então, profissionalmente me considero um cara muito satisfeito, principalmente porque eu tenho plena convicção de que eu não sei nada. Eu tenho plena convicção de que quando eu termino de fazer um trabalho e eu olho e falo, nossa, está muito bom, era impossível que eu tivesse feito isso. Eu tenho plena convicção de que é porque eu consigo ouvir a Deus e porque Deus pode fazer através de mim, é o que eu consigo fazer um trabalho com excelência. Jamais poderia sair dessa minha cabeça esse tipo de trabalho que eu consigo entregar, que eu considero trabalhos muito bons. Então, é óbvio que é de Deus, que é quando eu vou tomar banho e eu tenho uma ideia para resolver um problema que ninguém resolveu ainda, eu sei que essa ideia não veio de mim. Porque é claro, está muito claro isso para mim. Então hoje eu trabalho em casa, que é muito bom, finalmente, depois de talvez 10 anos. Os 10 anos trabalhando, viajando nessa vida maluca, viajando, sem ver mulher direito, sem ver filho. Hoje eu trabalho em casa, o famoso home office, e eu finalmente tenho tempo para ficar com a família. Está sendo uma bênção para mim, muito mesmo. Então eu sou eu, esse sou eu. Que mais? Eu acho legal falar isso, que quem veio aqui atrás de um milagre já viu que... Quem veio aqui atrás de um milagre? 1, 2... Ok, que bom. 3, que bom que são poucos, porque não vai ter. Talvez Deus faça. Mas, se depender de mim, é pouco provável. Mas que não sou eu que faço, né? Se você quiser ouvir de Deus que faz milagre, ok, eu vou tentar falar bastante sobre ele. Mas milagre não vou dar. Eu não vou. Então da próxima vez que perguntarem no culto, quem vem atrás de um milagre? Não vai atrás de um milagre, vai de Deus que faz o milagre, ok? Mais bonito. Tem muito dessas coisinhas de religião que me incomodaram muito. E eu queria definir mais ou menos o que é religião, para que a gente entenda melhor qual que é esse nosso mundo crente, esse nosso mundo viver com Jesus. Porque é difícil, pelo menos para mim é muito difícil ser cristão.
e ser cristão de acordo com a minha própria consciência, que eu acredito que se chama Espírito Santo. Eu sempre estou falhando, sempre estou fazendo errado e eu sempre estou tentando aprender. Mas a religião por muito tempo para mim me impressionou demais. E hoje, se a gente tentar definir o que é religião é um sistema de fé. Você adora Deus expressando essa adoração num culto. Religião é um serviço que uma igreja pode prestar para adorar a Deus, no culto ou numa vigília. Religião é a sua devoção a Deus, é a sua fidelidade para Deus. Religião é a consciência, conhecimento da existência de que existe um Deus supremo, um ser supremo, e que você quer adorar, que você quer representar o seu amor, a sua santidade. Você quer obedecer a Deus. Isso tudo é religião. Todas as religiões, quer dizer, a maioria delas tem um ponto em comum, que é o ser humano, é você tentando se achegar a Deus, certo? Eu vou repetir. Todas ou quase todas as religiões têm um ponto em comum, é o ser humano tentando fazer alguma coisa para se achegar a Deus. Isso pode ser um problema, porque o religioso tem a falsa sensação, ou tem a sensação de que está no controle da situação. Via de regra, quando um religioso peca ou faz alguma coisa errada, ele não gosta, ou se sente mal, ou não é culpa dele. Na maioria das vezes não é culpa dele, né? É tipo eu quando estou jogando videogame, beleza? PES, futebol. Eu nunca perco. Mas quando eu perco, sempre foi por causa de estava chovendo, vai jogar com chuva, o botão do controle estava ruim, ou o cara que é apelão, pegou o real, tipo Vinícius. Sempre tem uma desculpa, é culpa do adversário, né? Quem já ouviu falar que foi o adversário? O inimigo. Por quê? Porque o religioso acha que ele não pode errar, porque ele está num lugar que prega dogmas, que prega pecado, que prega pode ou não pode, que prega, que discute, religioso que discute, por exemplo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Será que Sansão foi para o inferno ou foi para o céu? Será que o Buda foi para o céu ou foi para o inferno? Nossa, o Buda, Jesus não tinha vindo ainda. Dizem que Buda, o Siddhartha Gautama, viveu há 400 anos antes de Cristo. E aí, não tinha Cristo ainda, ele nem ouviu falar do cristianismo, foi para o céu, foi para o inferno. O crente faz isso, ele discute esse tipo de coisa. O que mais o crente faz? O crente discute, por exemplo, se é certo eu pagar a conta de luz da minha avó, que está quase cortando, e descontar esse dinheiro dos 10% do dízimo. Okay? O crente, ou o religioso, se preocupa com essas coisas. Por quê? Porque para ele é uma série de passos que ele tem que fazer para que, se ele for passar no final, Deus recompense ele. Okay? Isso é religião. E eu acho que religião afasta as pessoas de Deus, na verdade. Esse excesso de religião afasta as pessoas de Deus. Ela promove sectarismo, causa intolerância, mata cartunista, né? Religião mata cartunista. Eu acho que depois que a gente se afastou de Deus, depois do pecado inicial, sempre uma pessoa vai ter opinião diferente da outra. Depois que você decidiu que Adão decidiu que ele queria decidir se ele gostava de amarelo ou de azul, ele queria saber se gostar de azul era mal, gostar de azul ou gostar de amarelo era bom. Quando ele decidiu fazer isso, isso criou na humanidade, eu acredito que discórdia, e vai ter discórdia até que Jesus volte e transforme essa nossa situação humana. Anyway, continuar. Por isso que hoje eu falo, eu prefiro... eu não estou querendo dizer que religião é ruim, ok? Talvez seja interessante fazer essa observação. A religião é boa, Jesus foi religioso. Jesus era judeu fervoroso do reteté. Ele participava das doutrinas judaicas, ele conhecia de todas elas e ele era judeu. Eu não estou querendo dizer que a religião é ruim. O que eu estou dizendo é que a religião em excesso é muito ruim, porque
gera intolerância, e só a religião é nada, porque Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Velho, tudo que você sabe como sacerdote da lei, mestre, joga fora, que não serve para nada, nasce de novo, aí vai valer, ok? Não vale. Mas eu gosto de me chamar hoje de cristão, até porque falar que é evangélico, infelizmente por causa da mídia, antigamente era bonito falar que é evangélico. Hoje eu acho que não. Pelo menos no meu mundo não é. Se eu falo que eu sou evangélico, as pessoas me olham com uma cara do tipo, nossa, que solução, esse cara vai me pedir dinheiro daqui a pouco. Okay? Porque o que está na mídia é a galera que faz isso, né? Então é uma deturbação completa do evangelho ou do cristianismo. O cristianismo, ainda que relacionado com vários pontos da religião, se difere de um grande motivo. O cristianismo ele veio para mostrar que essa tentativa do homem de encontrar a Deus, homem nessa tentativa, não funcionou. Okay? O homem falhou nessa tentativa. Mas mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, encontrou o homem. E essa é a grande tchan do cristianismo. É que o religiosismo é o homem tentando se achegar a Deus. E o cristianismo é nós respondendo a um Deus que primeiro nos achou. Isso é maravilhoso. Que de graça nos salvou e nos encontrou. O cristianismo não é um esforço religioso, não é formalismo, não é fórmula, não é um monte de pode e não pode, não, isso não é cristianismo, não é costume, não é só doutrina, não é só costume, ok? Não é tabu, não é rito, não é dogma, não é credo, não é código moral, não é isso é moral, isso não é só o cristianismo, não é a tentativa que eu posso ter para tentar adorar a Deus com temor, a um Todo-Poderoso, não é só isso. O cristianismo é pura e simplesmente um relacionamento pessoal, individual, privilegiado e íntimo com Deus. Isso é o cristianismo. Por isso que eu falo que eu sou cristão, porque eu tento ter um relacionamento íntimo com Deus, de verdade, de fato. É nós tentando se achegar a Ele através do que Ele mesmo desperta em nós para que a gente faça. Eu vou repetir. Eu acho que o cristianismo é eu tentando voltar para Deus, não por mim, mas por uma ação que Ele gera em mim. Por que Deus achou a humanidade? Porque Ele olhou e falou assim, esses caras não conseguiram entender quem sou eu, então eu vou me revelar para eles. Quem fez isso foi Jesus. Ele literalmente revelou quem é Deus. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quem disse isso? Ele mesmo, né? O problema é que às vezes a gente não consegue ouvir a Deus, porque se é sobre Deus achando a gente, isso significa que Ele fala com a gente. E o problema é que a gente não ouve às vezes. E eu separei alguns versículos que dá algumas dicas de como ouvir a voz de Deus ou como se achegar a Deus. Lá em Jeremias 29:13 e a primeira parte de 14 é o famoso versículo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quem já ouviu esse versículo? Eu já ouvi milhares de vezes. Mas tem uma observação bem legal na segunda parte do versículo, ou na primeira parte do versículo 14, que é o próximo, que fala assim: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quem encontra é Ele, ok? Ele vai se deixar a ser encontrado por nós. Isso é lindo. Como? Se o meu povo, em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, mais uma vez versículo famoso, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Nossa, legal, Fabiano, por que você está falando isso? Porque eu aprendi que, e eu aprendi há pouco tempo, infelizmente, eu gostaria que vocês aprendessem hoje, que chega uma hora que você tem que largar a mão da religiosidade para voltar ao seu relacionamento com Deus. Vou repetir. Eu aprendi que chega uma hora que você tem que abrir mão da sua religiosidade para conseguir restaurar o seu relacionamento com Deus. Teve um tempo em que eu, talvez há 1 ano, 2, que eu comecei a ligar para o Richard, por exemplo, e falar: cara,
a historinha de Gênesis é balela, é história de criancinha. Se eu falar pro meu filho, ele vai acreditar, mas pra mim não cola. Ok? Coisas desse tipo eu falava pra ele. Coisas desse tipo eu falava pra Leda. Eu não quero mais saber de Deus, esquece. Não consigo ter relacionamento com Deus, e eu desencanei de Deus. Eu achava nessa época que para eu conseguir viver com Deus, ter um relacionamento com Deus que era pregado para mim, eu ia precisar comprar uma caverna do lado do Dalai Lama, lá no Monte Tibete, e morar lá, virar monge. Na minha opinião, era a única forma de ter um relacionamento completo com Deus, era fugir do mundo, fugir do pecado, fugir da desgraça que o mundo oferece e parar com essas coisas. Mas pela misericórdia de Deus, algumas pessoas Ele usou para mudar um pouco esse meu pensamento e se mostrar a mim e fazer com que eu conseguisse ouvir isso que Ele estava me mostrando. O Richard, por exemplo, foi uma bênção nessa minha fase. E é interessante que eu acredito que se eu ligasse para alguns pastores que dissessem esse tipo de coisa, eles iam falar: é crise, é fase, isso passa, para com isso e daqui a pouco volta. E não ia adiantar bolufas, né? O Richard fez diferente. Ele falou: ok, eu te entendo, eu concordo, mas vamos conversar. Isso foi muito bom para mim na época, foi bem legal. Deus fez algumas coisas comigo, não com a igreja. Por exemplo, eu até hoje me surpreendo como eu ouço Deus falando comigo por causa do Felipe, meu filho. Por exemplo, coisas do tipo, eu parado lá e vendo ele brincar. Sabe, pai? Quem é pai sabe que quando você para e fica olhando o seu filho com cara de besta. Que lindo. É literalmente com cara de besta. O pai fica bobo quando está olhando o seu filho. Deus colocou na minha mente que o sentimento que eu estava tendo olhando para o Felipe é exatamente o sentimento que ele tem quando olha para gente. Amém. É lindo. Quem é pai sabe. O que mais? Coisa do tipo, outra com o Felipe. Quando a gente vai no mercado, compra alguma coisa, eu sempre tento dar uma sacolinha para ele ajudar a gente a carregar as coisas para dentro de casa. Cara, a felicidade que ele fica de estar carregando uma sacolinha para dentro de casa é sensacional. Ele fica mega alegre, do tipo, estou ajudando o meu pai a fazer tal coisa. E Deus fala comigo de novo, né? Engraçado. Você sabe o que ele está fazendo? É desse tamanhozinho, né? Ele está achando que está revolucionando o mundo, mas ele está carregando a sacolinha para dentro de casa. Às vezes eu faço isso com vocês. Dou uma sacolinha para vocês carregarem e vocês ficam lá. Ó, sou o cara. E Deus, eu acho que olha igual eu olhei de Felipe. Ele está carregando uma sacolinha para dentro de casa, está dando uma dessa. Então Deus começou a falar comigo, não através só de pessoas, mas através de ações como essa, através do meu filho, através do céu. Cara, eu fiquei apaixonado pelo céu, por ver estrela, por procurar planeta, por ver cada vez mais perto os planetas, para comprar telescópio para poder entender onde que tem uma nébula, vai passar um cometa tal, vou tentar achar. Eu fiquei apaixonado pelo céu, e isso me trouxe para mais perto de Deus ainda, porque eu entendo que um Deus que fez isso tudo, essa infinidade de infinito, cara, esse é o Deus que eu quero, ok? Porque se Ele pôde fazer tudo isso, o que Ele pode fazer por um ser humaninho? Deus usou isso, Deus usou a filosofia, e se eu tivesse preso na religiosidade, Deus talvez, e bem provavelmente, não teria usado filosofia para me abençoar. Por quê? Porque eu provavelmente nunca teria lido Voltaire, porque Voltaire é um ateu daqueles ateu que pregou contra, muito, ok? Contra Deus. Ele escreveu coisas do tipo, porque a igreja, a religião, ela ia pregar assim pra mim: esse cara não tem nada de bom pra te acrescentar. Então, tipo, não assiste esse filme porque isso não tem nada de bom pra te acrescentar. Tipo, não lê esse livro, ou não ouça essa música, ou porque isso não tem nada de bom pra te acrescentar. Era isso que eu ouvia na minha religião. E ele escreveu coisas do tipo, essa frase é muito boa: Deus é um comediante atuando para uma plateia assustada demais para rir.
Eu vou repetir. Deus é um comediante. Olha que sem noção esse cara. Atuando para uma plateia assustada demais para rir. E essa parte eu descarto. Mas quando ele fala que o conforto dos ricos depende de uma oferta abundante dos pobres, eu falo, uau, genial. Vou repetir. O conforto dos ricos depende de uma oferta abundante dos pobres. Isso é lindo. Isso é lindo. Para mim, isso é de Deus direto para o meu coração. Não pense que o dinheiro faz tudo, porque senão você vai acabar fazendo tudo pelo dinheiro. Isso é lindo. Isso é Deus falando no meu coração. Muito bem. A religiosidade, então, de novo, religiosidade. Assim como Nicodemos, tem extrema dificuldade em entender que o vento sopra para onde quer e que Deus usa quem Ele quer, o que Ele quiser e quem Ele quer para fazer o que Ele quiser quando Ele quiser. Vou repetir: Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. Até você. Vou repetir: até você. Amém? Amém. Tenta viver para Deus e tenta ter percepção de que o Espírito Santo realmente fala. Eu li um livro Richard leu também, de tanto que eu falei desse livro, Richard, chama Not a Fan, não um fã, ou não sou um fã, apenas um fã, esse é o nome do livro. E ele conta uma historinha do tipo, eu imagino quando eu estou falando do Espírito Santo, tá? Imagino quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou querer falar é com Davi, ou vou querer falar com Moisés, e aí eu vou perguntar, nossa, como que foi aquilo, como que você contou o cajado, abriu o mar, aquilo foi sensacional. Vou querer conversar sobre aqueles milagres sensacionais que Deus fazia naquela época e tal. E o autor do livro disse na hora, e eu imagino que Moisés vai responder falando, ok, legal, foi muito bom, ela vai explicar, mas agora deixa eu te perguntar também, como é que foi viver com Deus dentro de você? Amém. Eles não tinham o Espírito Santo morando aí. Nós temos. É que a gente não consegue ouvir. Muitas vezes a gente literalmente não consegue ouvir. O que atrapalha ouvir a voz do Espírito Santo? O pecado atrapalha ouvir a voz do Espírito Santo. A religiosidade extrema atrapalha a ouvir a voz do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos que você precisa nascer de novo para ouvir o que eu estou falando para você, porque se eu falar do jeito que você está, você não vai ouvir. E ele realmente não estava ouvindo. Jesus estava falando para ele e ele estava falando, mas eu não entendo, mas eu não consegui entender, mas me explica. Jesus, nos primeiros versículos, estava falando coisa do Velho Testamento. Jesus estava citando a lei e Nicodemos mesmo assim não estava entendendo. Por quê? Porque ele não conseguiu interpretar aquilo que Deus estava falando para ele. Deus falou para mim através do meu filho. Deus falou para mim através de livros de filosofia. Maluco, mas Deus falou. Deus usou o céu para falar comigo. Isso foi lindo. Hoje eu entendo que prosperidade não tem nada a ver com o que está na televisão. Mas por quê? Porque o primeiro ouvido do Espírito Santo, o que ele queria de prosperidade para a minha vida? Para que ele queria me dar um excelente trabalho? Para que ele queria me levar em Londres? Para que ele queria me colocar do lado de dezenas de amigos ateus? Eu entendo que hoje, se eu tentar falar de Jesus para um amigo meu que é um outro MVP, por exemplo, não vai rolar. Ele só vai ver Deus se ele vê em mim, nos meus atos, nas minhas atitudes como cristão. Viva para Cristo, não viva para Cristo porque vale a pena, mesmo nesse nosso mundo. Não vale a pena porque viver para Cristo significa ir morar no céu. Não é por isso. Esse é um bônus. Mas viver para Cristo hoje, jovens, nós, é literalmente a única maneira de viver longe e viver em liberdade em relação às abominações que o mundo tem nos oferecido e constantemente tem nos oferecido. Cara, vai chegar uma hora, vai por mim, vai chegar uma hora em que você vai ter que tomar uma decisão do tipo: ou mudo para um monte de Tibete, ver hoje,
ou eu quero ter um íntimo extremo, pessoal e relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Porque essa é a única forma de um cristão viver nesse mundo. Um íntimo relacionamento com o Espírito Santo. Sem isso, cara, não vai rolar. Simples assim. Se eu estiver falando demais, tipo, já falei por 1 hora, me avisa. Faz alguma coisa de boa para esse mundo, vivendo com Cristo. Fabiano, eu já vivo com Cristo, eu entendo o que você falou. Ok, então vamos mudar o mundo. Quando eu era evangélico, eu queria mudar o mundo. Eu sempre quis mudar o mundo, fazer alguma coisa para o mundo que revolucionasse o mundo e abençoasse milhões de vidas. Coisas do tipo, teve 3 fases nessa minha mudar o mundo. Eu queria ser tipo Bill Gates. Quando eu falava, vou mudar o mundo, eu me vi em Londres. Vocês já perceberam que eu gosto de Londres. Eu vivi em Londres com uma empresa gigante, alguma coisa que eu inventei, ganhando um monte de dinheiro e distribuindo dinheiro para todo mundo e revolucionando e fazendo tipo um danoninho que não vence por 1 ano e que custa 10 centavos e que eu consigo distribuir lá na Indonésia. Tem uma empresa que fez isso. É tipo um danoninho, mano. Até um adulto com 2 danoninhos por dia vive. E saudável. Sensacional, eu me imaginava assim. Eu me imaginava tipo Bill Gates, que semana passada tomou água daquela máquina que ele construiu. Não sei se vocês viram. Ele com um projeto, ele está tentando salvar o mundo, né? Ele parou de trabalhar na Microsoft e ele está só trabalhando com caridade. Ele tenta fazer um monte de coisa, tipo inventar vacina em pó. Ele já fez isso, inclusive. Por que vacina em pó? Porque vacina, você já viu, tem que ficar resfriado lá, se não vence, se não estraga. Vacina em pó ele consegue mandar lá para a África, nos liquidons do global lá. Ele chega e não vence, não estraga, no calor de 50 graus. Ele fez uma máquina lá, é um protótipo por enquanto, mas já funciona, que você coloca lixo, inclusive cocô, tudo, ok? Lixo, qualquer dejeto, joga lá de um lado, do outro sai água potável e energia. Ok? É sensacional um negócio desse. Então, coisa do tipo, você precisa ter a máquina, mas como é que vai ligar? Vai ligar ela na tomada? Não, cara, não precisa de tomada. Você entendeu que ela gera energia? Além de energia suficiente para ela mesmo trabalhar, ela gera energia para sustentar uma cidade, não sei quantas. Cara, muito lindo. Eu me vi assim, Bill Gates tentando revolucionar o mundo, fazer alguma coisa para o mundo de diferente, porque a gente está aqui para quê? Para que você está aqui, amigo? Se você não se perguntou isso até hoje, então, por favor, pergunte-se. Sócrates disse que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Não vale. Se você não perguntou e não sabe o que eu estou fazendo aqui neste mundo, mas isso é filosofia idiota. Não é filosofia idiota, ok? Você precisa saber para que você está aqui. E eu estou falando que você está aqui para abençoar vidas. Depois eu me vi, ok, isso é muito distante da minha realidade, eu não vou ser Bill Gates, mas eu posso ir para a África. Eu posso ir para a África, virar missionário, e eu vou pregar para um monte de pessoas e vai ter multidões e milhões se convertendo, tipo um Billy Graham na África. Entendeu? Só que não. Né? Só que não. E aí, finalmente, eu entendi que o mundo, para mim, onde eu moro, onde eu vivo, o Richard, as pessoas que eu conheço, meu trabalho, é um indiano que eu converso todo dia pelo telefone, via Skype, é o meu chefe americano que eu converso via Skype, eu sair da igreja e ver uma pessoa que está necessitada e arder no meu coração. Arder no meu coração a necessidade de ajudar esse tipo de pessoa. Se a gente não estiver aqui para isso, cara, vai embora, abandona, é melhor. Se os cristãos não fizerem isso, abandona. Fabiano, mas eu estou num deserto danado, não ouço Deus, eu tenho preocupação terrível, minha vida está uma desgraça, eu quero morrer. Cara, se tiver alguém aqui assim,
Sai daí, velho, sai do deserto, pelo amor de Deus, faz quanto tempo você está aí? Eu estou num deserto, faz 5 anos, a minha vida não melhora. Por que será que não melhorou? Porque você está aí. Então sai, ok? Sai do deserto. Para com essa conversinha de que está tudo ruim para mim, que eu não consigo fazer nada porque eu não tenho dinheiro para dar para o mendigo. Eu não estou falando para dar dinheiro para o mendigo, ok? Ouça o que o Espírito tem para dizer e faça aquilo que Deus mandar você fazer. Faz diferença no mundo, faz diferença como cristão. Muda as vidas que estão em volta de você. Seja diferente para que as pessoas olhem e falem, ele é diferente. Falando um pouco mais sobre Nicodemos. Eu tenho mais algumas coisas que eu gostaria de mencionar em relação a Nicodemos, que é alguns detalhes que o Papa, o Ratzinger, escreveu uma série de 3 livros falando sobre Jesus. E um deles ele destacou que quando Jesus encontra com Nicodemos, ele destacou que Nicodemos aparece depois mais 2 vezes em João. Okay? Ele aparece depois quando está todo mundo, os sacerdotes lá discutindo vai prender Jesus, não vai, vamos matar, não vamos, o que nós vamos fazer? E aí ele vai e fala, ei, mas por acaso a nossa lei permite julgar uma pessoa sem antes ouvi-la? Parece bobeira, mas isso significava colocar a vida dele, a reputação dele, tudo que ele tinha vivido como religioso em risco, porque ele estava suportando Jesus. E isso na época era um risco que ele cometeu. Eu acredito que Nicodemos virou evangélico. Por quê? Ele fez isso, e quando ele fez isso, responderam para ele do tipo, por acaso você também é da Galileia? Os caras sabiam que ele não era da Galileia. É porque rolava um mito na época que da Galileia não tinha nada de bom. E estavam falando também, você também é galileu? É tipo o que a gente ouve hoje e que soa ruim, infelizmente. É tipo você também é evangélico? Foi isso que Nicodemos ouviu. E isso, infelizmente, o que ele ouviu como resposta foi uma afronta para ele. E hoje para a gente também infelizmente. Não era para ser assim. Os evangélicos deveriam fazer diferença no mundo. E aí eu estava falando do Papa. Aí ele aparece na 3ª vez, quando Jesus morreu. E aí está lá quem que é? José de Arimateia. Vai pegar o corpo de Jesus e levar lá para o caixão dele. Caixão foi bom, né? Vai levar para o túmulo dele, para a caverna, whatever o que era. E aí a Bíblia fala que Nicodemos estava com ele. E que Nicodemos levou, depende das traduções, blá blá blá, mas levou mais ou menos 75 quilos de perfume para untar o corpo de Cristo. Vamos pensar aqui, velho. Pensa na cena. Okay? Jesus morto, José de Arimateia lá raspando o corpo de Jesus, e Nicodemos, Jesus vai, vamos supor lá que pesava 90 quilos. 90 quilos o corpo de Jesus, mas como é que ele ia carregar perfume, 75 quilos de perfume? Por que é um exagero? E aí o Papa Ratzinger destacou que era bem legal. Sabe quem que tinha esse exagero de perfume? Reis. O Papa escreveu que esse foi um ritual digno de reis. Nicodemos se converteu e ele queria fazer diferença, inclusive untando o corpo de Cristo, para que não sentissem o cheiro de carne podre do Deus dele, do mestre dele, do rei dele. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Acho que eu falei bastante até. O maior desejo do meu coração é que a gente consiga revolucionar o mundo e que a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e que a gente tome uma decisão de, cara, vou ser crente ou não vou. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso, inevitavelmente. No fundo do coração, espero que não seja da pior maneira possível. No livro Not a Fan, ele faz uma analogia bem legal também, do tipo, imagina que você vai ter que ter uma DR, discutir o relacionamento com Jesus. Então, tipo, imagina que você está sentado num café, tomando seu cafezinho, firmão, pipão, e aí você olha para a mesa do lado e fala, é Jesus aí. Aí você olha de novo e é Jesus, é ele. Você fala, rapaz. E aí ele olha para você e fala, eita, é Jesus aí. Ele vai me chamar. E aí ele chama. Você fala, eu vou. Aí você senta lá e Jesus fala, e aí, velho?
vamos discutir o relacionamento? Porque não está dando certo. E o que você falaria para Jesus numa hora dessa? Cara, não vamos brincar de ser cristão, não, porque brincar de ser cristão tem um monte. E além de ter um monte de brincalhão, tem um monte de safado. Vamos fazer diferença para o mundo. Vamos ouvir o que Deus quer falar. E mesmo que a gente não consiga saber de onde está vindo o vento, vamos pelo menos perceber o vento. E entender que é de Deus. Amém. Amém. Amém.